Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Seja você muito bem-vindo no Nordeste do Brasil, do Norte, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você se encontre, seja você sempre muito bem-vindo aos vídeos do trabalho que eu faço. Eu quero dar boas-vindas aos nossos amigos que se encontram fora do Brasil, como em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos, irmãos e guerreiros de Portugal, nossos amigos espalhados dentro do continente europeu. Você que se encontra dentro da Europa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu carinho. Nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nossos amigos em Taiwan, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina, no Uruguai, ou seja, em qualquer lugar que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção do fundo do meu coração, em meu nome e da minha família. Quero agradecer as ajudas dos nossos amigos, muito obrigado pelas ajudas que vocês nos mandam, que nos ajudam, muito obrigado mesmo, em meu nome de Fabiana e dos meus filhos. Somos imensamente gratidão. E generalizando a tudo e a todos vocês, muito obrigado por doarem a preciosa atenção de vocês a esses vídeos, a essas mensagens, tá bom? Estou eu aqui, está Fabiana aqui comigo, né? Manda um alô pro pessoal, Fabiana. Beijo, pessoal. Fabiana, ela tá meio atarefada com os amigurumis dela, e aí ela... de final de semana ela praticamente passa o dia inteiro nesses amigurumis. Mas está aqui do meu lado, pode comentar quando quiser. Chega mais pertinho, chega mais perto aqui de mim. Não precisa ficar... que ela fala assim, nossa, eu estou desarrumada. A mulher bonita, na hora que acorda, na hora que dorme, na hora que está mal-humorada. Mas eu não gosto de aparecer desarrumada, né? Então senta aqui, nem aparece... né? Ou se quiser aparecer, senta aqui também, fica mais pertinho de mim, porque é minha companheira, é, como eu posso dizer para vocês, é a pessoa que, né, dá a segunda opinião. E pessoal, eu quero agradecer e vamos dar sequência naquele vídeo que eu fiz sobre o contato real. Na terceira dimensão existem vários tipos de contatos com extraterrestres. Temos o contato do nosso eu maior e tem um vídeo do eu maior para vir aí, pessoal. Que vídeo, mas que vídeo forte. É aquele dilema, prepare-se, preparem-se. E tem também da dimensão do espelho. Esse vai ser forte, não vai? Vai, nossa. Da dimensão do espelho aí vai ser uma coisa... bruta, né? Bruta. Porque eu sei que na dimensão do espelho vocês ficaram com um gostinho de quero mais, né? Vocês ficaram aí com um gostinho de quero mais e realmente eu quis, de uma certa forma, poupar um pouco, né? Mas hoje eu tenho a decisão que aguente quem aguentar. Ah, eu não quero mais te acompanhar não, você é muito doido. Vai em paz. Que o universo conspire a seu favor sempre, tá? Então, assim, hoje eu não tenho mais a cabeça que eu tinha antes. Eu ficava receoso, eu tinha medo mesmo de prejudicar, talvez, psicologicamente as pessoas, né? O trabalho já tem mais de 2 anos que eu tô aí falando. Eu venho aos poucos me soltando também, porque não é fácil você falar suas experiências, expor sua vida. Eu tenho exposto a minha vida de uma forma que em certas coisas nem mesmo a minha família, meus pais sabem. Somente Fabiana sabe. Então eu fico, como eu posso dizer para vocês, às vezes eu ficava um pouco constrangido e com medo. E aos poucos eu fui me soltando, né? Antigamente eu passava informação um pouco mais básica, depois eu criava confiança e passava ela um pouquinho mais forte, depois pegava um pouquinho mais de confiança e soltava ela mais forte ainda. Então quem está comigo acompanhando Chamados a Despertar, que é o primeiro canal que foi criado, hoje temos o canal oficial, que é o Marcelo Marins Consciência Cósmica, que é o meu canal. Chamados a Despertar está retransmitindo os vídeos do Consciência Cósmica. Então assim, quem está comigo desde o começo, né, lá dos Chamados a Despertar,
sabe que as coisas vêm crescendo e evoluindo aos poucos, né? Vem o Marcelo cada vez mais um pouco mais confiante, cada vez mais e mais confiante, firme de passar essas informações. E depois de 2 anos eu acho o seguinte, né? Quem tá aqui tá porque quer. E quem tá chegando tem conteúdo demais, são mais de 500 vídeos. Se brincar já deve estar quase nos 550, eu não sei, deve estar por aí. Mas é muita coisa. E hoje eu já posso dizer para vocês que eu estou igual chuveiro, né, com defeito. Não tô nem esquentando, igual chuveiro queimado, tô nem esquentando mais. Então eu acho que depende da maturidade da pessoa, fica quem quer. Quem não quer, infelizmente, vai ouvir mensagem canalizada de ser prometendo libertar a terra, mandando você esperar 50, 200, 300 anos, que eles estão cientes de que eles vão ajudar a humanidade, né? Vai fazer campanha de ser aí ET, usar a bugiganga de ET, vai fazer curso para falar com meditação de ET. Vai, tem opção aí, não falta, né? Opção que não falta, né, Fabiana? Então, meu trabalho é um trabalho onde é um trabalho sério. Então, quem quiser seguir nessa linha, que vem. Se não quiser também, seja feliz da melhor forma possível que der para a pessoa. E no último vídeo, nosso amigo, ele estava um tanto quanto um pouco abalado, em choque, né? Vocês perceberam no áudio que eles estavam um tanto quanto, digamos, como é que fala a palavra? Como o pessoal falou? Ele estava meio que Chocado? não é chocado, né? Tava num estado alterado, né? Digamos assim. E até não consigo gravar. E me mandou mais áudios do que tem acontecido com ele. Olha, durante todo esse tempo nesse trabalho, eu tenho poupado vocês de ouvirem coisas que talvez vocês não gostariam de ouvir porque vocês são acondicionados desde que nascem a acreditar num Deus e num diabo. E que Deus salva e protege, e o diabo destrói, condena e tortura. Então eu tenho feito esse trabalho e algumas informações eu tenho passado como que de uma forma mais branda, que não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais porque eu acho que cada vez mais as coisas têm que ser mais, como eu posso dizer, claras, né? E eu vou dizer para vocês, então eu tenho feito esse trabalho, tentado abrir a mente de vocês por uma consciência gigantesca. Eu sei que não é fácil, porque muitos estão adentrando adultos, existem muitos que estão há muitos anos aí e agora estão encontrando respostas para os seus dilemas. Eu vivo essa vida maluca, louca, desde os meus 7 anos de idade, né, quando eu passei a ver espíritos. Então eu estou entrando num nível agora onde eu posso dizer para vocês um nível muito, mas muito, onde tipo assim, eu não tô nem aí. Tá? A pessoa, se ela não se sentir bem, ela vai se voltar a ser religiosa. Mas eu quero pessoas fortes, fortes, fortes mentalmente, porque o dia que você encontrar os dominadores lá do outro lado, você tem que ser muito forte junto do seu eu maior. Você tem que ser forte aqui para dar condição do seu eu maior ter força lá. Lembra aquele vídeo que se você morre, seu personagem resiste pelos apegos daqui, pela religiosidade daqui, o seu eu maior não consegue, como eu posso dizer, atuar lá de imediato? Lembra desse vídeo? Não tem muito tempo não. Então a gente tem que ser forte aqui, para ele forte lá, como uma dupla, conseguir vencer seres que são extraterrestres, tá? E vocês vão passar agora a ter uma visão mais ampla dos seres extraterrestres, que não é uma coisa aí bonitinha. Eu brinco, né? Ufólogo, todos os ufólogos, se eles fizessem o primeiro contato com o ser extraterrestre, eles parariam de pesquisar. Eles não iriam querer ter contato. Porque geralmente os ufólogos é parecido mais ou menos assim, me desculpe da forma que eu vou usar, entendeu? Tipo assim, mais ou menos assim, é como uma pessoa peida numa sala e sai. Aí a pessoa chega sentindo o cheiro, mas peraí, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Quem foi que, digamos, peidou? Nós temos que achar a pessoa que peidou pra gente perguntar: por que você tá peidando aqui, rapaz? O que você quer aqui? É mais ou menos assim, entendeu? Então, assim, sempre chegam no cheiro, mas nunca chega no que quem fez o ato lá que deixou, né, o cheiro pra trás. Então, assim,
se, por exemplo, os ufólogos manterem contato, né, com seres extraterrestres reais, eles não gostariam mais de ter contato com eles. Não gostariam. Porque, na realidade, eles iriam ver que não é aquela coisa de... Deixa eu te perguntar, o que você faz? Como é a sua nave? Como que é o seu planeta? Da onde você veio? Os extraterrestres nunca responderiam isso para eles. Em primeiro lugar, iriam de uma certa forma, psicologicamente, até desligá-los ou desestabilizá-los. Eles querem ter liberdade. É tipo assim, extraterrestre fala assim, humano, me perdoe a palavra, com toda a sinceridade, humano lixo. Lixo, seu merda. Tipo mais ou menos assim. Eu tô transmitindo de uma forma humanoide. Seu merda, quem é você? Seu lixo. Porque eles veem nós como animais. Seu lixo, para querer saber de espaço, como é a minha nave, qual a minha tecnologia. Você não conhece nem a si mesmo. Cala a sua boca, maldito. E desliga mais ou menos uma, né? Assim. Não estou exagerando, não estou sendo agressivo. O verdadeiro ser extraterrestre falaria com um curioso assim. Então ele não quer ninguém chegando nele para especular de onde ele vem, o que ele é, ou que, por exemplo, qual que é a nave dele. Porque para eles, tipo assim, cara, se toca quem são vocês. Vocês acham que nós como raça vamos dar moral para vocês, um bando de, digamos a palavra, uns lixos que estão detonando esse planeta, comendo, matando os animais, torturando os animais. Quem são vocês? Sai da minha frente antes que eu te pulverizo. O ET é assim, seja benevolente, agora o malevolente já é mais esperto, né? Já, você quer saber? Não, vem cá. Quando você perceber alguém sorrindo de uma certa, digamos assim, você percebe uma malandragem, você percebe ali uma coisa assim, vocês podem ter certeza que são reptilianos, viu? Reptilianos que nem cetoides, os reptilianos são sarcásticos e os reptilianos acham muito engraçado o ser humano viver tão cego assim. Porque os Dracos, eles são uma casta elevadíssima. E como casta elevadíssima, eles não descem para fazer esse tipo de coisas. Quem fazem são mais os reptilianos. Para vocês terem uma ideia e vocês perceberem como que a coisa... o buraco é muito mais embaixo. A coisa é muito mais complicada. Não é verdade? Então eu vou colocar os áudios do nosso amigo. Nós vamos ouvir esses áudios. E até vou usar aqui o celular da Fabiana e nós vamos ouvir esses áudios. Quero que vocês prestem muita atenção porque tem muita coisa pra gente falar aqui ainda, tá? E, tá aqui, né? E deixa eu só conectar aqui e aí a gente vai debatendo, trocando umas ideias, umas informações para vocês perceberem algumas coisas, né? Então vamos lá. Deixa eu só fazer aqui a conexão para me poder liberar os áudios. Pronto. Liberou na caixinha. Vamos aumentar o volume um pouquinho. Eu vou... Do lado, né? De lá. Ah, tá. Aqui? Ah, tá. Beleza. Vamos lá, então. A partir daqui? A partir daí. Prestem muita atenção, por favor. Então, só recapitulando, ele... estava passando, eu estava deitado no colchão e com a coberta e ele estava andando e a vibração dele ali correndo pelo meu corpo todo, né? E aí, isso da sexta pro sábado, e aí eu catei, ficamos bastante tempo de madrugada e eu catei e peguei no sono. E aí quando eu acordo, eu estava dormindo de lado, acho que vocês já perceberam que eu sempre durmo de lado, né? E ele estava sentado nas minhas costas. E aí eu estava com a coberta, e aí vieram outros, começaram a colocar a mão em cima da coberta, e eles começaram a emanar uma vibração fortíssima, muito forte. E aí meu corpo começou a entrar em colapso.
começou a entrar em colapso. Então ali era uma mistura de medo e a vibração, a energia que estava mexendo no corpo ali, que era algo totalmente novo para mim. Eu sei que eles ficaram bastante tempo ali, bastante tempo, tanto que quando terminou, eu estava sentindo minhas costas toda queimada. Eu estava sentindo minhas costas. Então, nessa dormida que eu dei, antes de eu acordar com ele nas minhas costas, eu sonhei que tinham colocado um chip na minha cabeça. E aí, no sábado de manhã, eu fui deitar e eu ouvi um negócio no meu ouvido, parecia que tinham ligado, acabado de ligar alguma coisa. Aí já me veio na cabeça na hora. Eu falei, deve ter alguma coisa a ver com o que eu sonhei, digamos assim, né? E aí, de repente, eles começaram a mexer por dentro da minha cabeça. Nossa, mas colocaram muita coisa. Colocaram na parte de trás, na parte da frente, colocaram na lateral. Começaram a mexer no ouvido, colocar alguma coisa ali também. E aí, de repente, na minha bochecha, mais ou menos pelo meio da bochecha, assim, mais ou menos, começaram a colocar uma injeção. Eu comecei a sentir a injeção, ela entrando. Eu sentia ela passando pelo meu tímpano e foi subindo. E até onde que foi, sinceramente, eu não sei dizer. Mas ela demorava. E eu contei, pasmem, foram de 27 a 29 vezes que eles fizeram isso daí. E eu sei que até as 3 primeiras não doeu, mas da quarta em diante, aí começou a dar uma dor no corpo, aquela dor que parece que está doendo o osso. E aí eu senti eles colocando como se fosse uma manta em cima. Eu tava na coberta e eu senti eles colocando uma manta em cima. E eu toquei, né? Curioso, né? Eu catei, toquei para ver o que era exatamente. Parecia ser um tecido normal, mas por dentro tinha alguma coisa assim, tipo, bem mole, eu não sei explicar, e gelado. E depois, na minha opinião, aquilo ali, ele foi usado várias vezes, não foi só usado nesse dia. Na minha opinião, aquilo ali é alguma coisa para tirar alguma inflamação. Na minha opinião, é isso daí, porque ele foi usado também na cirurgia também. Então, e depois disso daí, eu senti como se eu tivesse uma máquina de laser, e ela ia pegando minha barriga de uma forma contínua, lentamente, mas de uma forma contínua, tipo, de uma ponta até a outra ponta da barriga, do abdômen, para ser mais exato, do abdômen ali. E ela ia passando ali, ia passando, e chegou uma hora que aquilo ali começou a ficar quente. Nossa, aquilo ali, eu passei a madrugada quase que inteira gemendo de dor, com aquilo ali passando em mim. Teve uma hora ali que eu já não estava aguentando mais, eu catei e saí. Mas pense que eu me livrei nada. Passou algumas horas depois, voltaram de novo com esse laser aí de novo. E o engraçado que, eu já comecei a ficar puto da vida, né? Porque, nossa, os caras estão me queimando aqui, E o engraçado que um desses Greys aí, Oculupes, né, enfim, ele catou e começou a mexer na minha cabeça, começou a mexer lá alguma coisa que eles colocaram lá, e começou a dar uma dorzinha na cabeça, assim. E eu senti que, na verdade, ele estava tentando me distrair do laser, né? Que eles viram que eu fiquei muito puto da vida, né? E o engraçado é que tinha o que deve ser o Colupes, ele tava meio que correndo, assim, pelo quarto, ele mexia nas cortinas. Eu senti que eles estavam, de certa forma, tentando me distrair. Só que aquela distração, inclusive ele colocou a mão, só que ele colocou a mão sobre a coberta.
porque se ele tocasse em mim, ele iria me queimar. E ele começou a colocar a mão, eu colocava a mão assim por cima, e enfim, só que aquilo ali durou até o tempo que a dor começou a ficar tão grande que para mim já não podia ser distração que fosse, que não ia adiantar nada. Então, depois, né, de sofrer bastante, acho que me deram uns brindezinhos, assim, digamos assim, né? Deixaram eu ver alguns portais, né, que até então o portal ele estava abrindo atrás de mim. Eu via tipo um barulho de fumaça assim, eu falei, já estão vindo, né? E deixaram eu ver umas duas vezes o portal assim se abrindo. É muito, muito legal, é fora de série. E aí de repente começou a dar um projetor, como se fosse um projetor, né? Que a gente tenta ligar com as coisas que a gente conhece, né? E aí começou a mostrar, tipo, algumas raças começaram. E eu tava tentando entender, porque aquilo ali não tava assim muito nítido. E eu sou ruim pra essas coisas, pra esse negócio de adivinhar, essas coisas, eu sou horrível. E passou várias formas, inclusive passou até a forma humana. Eu falei, credo, sai fora isso daí. Até falei comigo mesmo, sai fora, eu tô. Forma humana, tô longe disso daí, né? E aí eu sei que teve uma ocasião, de repente veio um ser muito grande, e para mim nessa forma também de projetor ainda, ele passava por mim, virava, mas tipo um projetor. Ia para frente, e eu tentando ver que forma que ele era, tentando ver, e não consegui, tava muito fraco assim, né? Acredito que mais para frente deva ser mostrado alguma coisa aos poucos mais nítida, né? E eu sei que depois esse ser, ele, tipo, a energia dele, aí eu já senti a energia dele ali mesmo, e eles deram o sinal lá com o negócio dos ventos lá, né? Que é do que eu falei que é uma espécie de um ar-condicionado que liga lá, eles deram o sinal lá e eu percebi que era para eu me cobrir inteiro. E eu catei me cobrir inteiro e ele começou a jogar a energia dele. Nossa, que energia avassaladora! Nossa, não tem, é só sentindo mesmo. Porque às vezes eu fico vendo o Marcelo falando que só com a vibração, por exemplo, né, de certos aí extraterrestres, ele mata um ser humano só com a vibração. Nossa, era algo fora de série. Algo fora de série. Ele fez aquilo ali para mostrar para mim a força e a vibração dele. Bom, então, passado isso daí, eu estava deitado, com a coberta até a cabeça, e aí, de repente, eles estavam andando em volta e estavam selando o cobertor, estavam selando no colchão. Daí estava selando, mas não selava por completo, deixava uns vãozinhos bem pequenininho. Eu só ia ouvindo barulho, selando. Aí eu pensei, falei, gente, se o Colupes ali, ele fez o negócio ali da vibração ali, de encostar em mim ali, né, e me queimou todo, né? E já me veio na cabeça, meu, esse cara vai me torrar ali dentro. Eles estão fechando aqui porque o cara vai me torrar e eu não vou ter por onde correr. Beleza. De repente, eu comecei a sentir que eu tava subindo. Eu tava meio que como se eu estivesse levitando. Não vi, tava na coberta, mas eu tive claramente essa sensação. E aí, de repente, parou e eu já comecei a falar, meu, será que eu tô numa nave? E aí eles deixaram, tinham o som do vizinho, né? O som do vizinho, ele era para trás da minha cabeça. Só que o som do vizinho, ele tava na direita, não tava atrás da minha cabeça, tava na direita. E eu já comecei a achar aquilo ali estranho, sabe? E de repente, assim, bem de fundo mesmo, eu comecei a ouvir barulho de naves. Barulho de naves, e teve até um momento que isso daí demorou pra caramba. Inclusive, depois apareceu um Bray do meu lado. Eu nem tinha percebido que ele estava ali. Ele apareceu ali do meu lado
E tinha, aí colocaram alguma coisa em cima, que eu não sei o que que era, que colocaram ali em cima também. E eu sei que eu cheguei a ouvir eu não sei como explicar porque para mim esse contato tem a ver com a minha civilização, de tanto que eu pedia nas meditações, né, o auxílio deles. E eu ouvi tipo uma conversa assim, mas era tipo eu não sei explicar, um rugido, mas era alguma coisa muito complexa. E aquilo ali mexeu comigo. Aquilo ali mexeu comigo e eu acredito que fizeram, na minha opinião, pela minha percepção, fizeram isso para tipo, para mexer mesmo comigo, para eu recordar, né, talvez da minha civilização. E depois, de repente, ali começou, no colchão ali, de repente começou a dar umas viradas para um lado, de repente começou. Aí já começou a ficar um pouquinho mais forte o negócio ali. E teve uma parte, eu não sei, que fez um barulho, eu não sei como que é esse negócio de buraco de minhoca, mas me veio na cabeça. Que tipo assim, entramos no buraco de minhoca, que fez um barulho muito estranho. E eu sei que eu falei, gente, será que eu não tô acreditando? Será que vão me porque levar para algum planeta, alguma coisa? Eu falei, porque, meu, eu acho muito difícil, mas que seria legal, mas pô, que moral, né, que eu tenho aqui, né? Mas enfim. E eu sei que eu começou a me dar um sono ali, porque até então eles não estavam deixando praticamente eu dormir. Eu dormia muito pouco e começou a dar um sono. Eu falei, não, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Eu posso estar falando besteira agora, mas eu não sei se eu vi em algum vídeo que se você dorme lá no. Nós aqui, se a gente for para o espaço dormir, a gente é sugado para a Terra. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso daí. Só que eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, eu não posso dormir porque eu vou ser sugado. E aí eu tentando manter acordado e, nossa, o sono estava tão forte, eu comecei a me beliscar. Comecei a beliscar e daí não adiantava, de repente eu comecei a beliscar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aquele Grey que estava do meu lado ali, ele tocou no meu braço, começou a queimar meu braço. E eu tentando permanecer acordado e eu não conseguia de jeito nenhum. Eu sei que eu catei dormir. Aí eu acordei no colchão ali, né, sem nada, não estava selado, não tinha nada ali. Acordei no colchão ali no quarto ali. Nossa, eu fiquei decepcionado. Eu falei, gente, que decepção. Por que eu fui dormir ali, né? Mas enfim, eu posso estar errado, né? Mas eu acho que é isso daí, né? Então, antes desse acontecimento aí do colchão, de eles selarem um colchão, aconteceu algo bem forte. Eles começaram a mexer no meu rosto e eu comecei a perceber que eles estavam costurando no meu espírito, eles estavam costurando os meus olhos, estavam costurando a minha boca, passaram um tubo, serraram o meu nariz, serraram o modo de dizer, né? Eu não estava vendo, eu não sei, então é o que a gente busca aí, né? Para conseguir entender. E colocaram ali um tubo, esse tubo ia descendo, 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 em volta dos meus olhos, assim, como se formasse o formato de um óculos, do vidro do óculos. Naquela volta toda, na minha cabeça, colocaram alguma coisa, parecia como se fossem fios ali, estavam colocando, nossa, e aquela parte ali demorava pra caramba. Eu sei que, nossa, fizeram, sei lá, um negócio ali grandioso ali, digamos assim, na minha cara e algumas outras partes do corpo. Aí, de repente, aquele ser com aquela vibração monstra, de repente aquele ser começou a jogar a vibração dele no meu corpo. Eu estava nas cobertas, logicamente. E, nossa, aquilo ali é muito forte. É muito forte, gente. Começou a desprender o meu espírito. Começou a desprender tudo. Então, assim, as partes ali, digamos assim, tinham partes ali amarradas. Tinham partes ali amarradas que não soltaram, só que de repente começou a soltar meu espírito. E essa experiência assim, foi bem, bem forte e bem assustadora também.
Olha, agora a pior de todas foi a de ontem. Foi a de ontem, eu tava passando o áudio, né? E eu não consegui terminar, de não deixar aqui, bem dizer, eu terminar de passar. E eu catei, deitei, e aí eu recebi o sinal, digamos assim, que hoje eu tô mais ligeiro agora, né? No começo tava meio burrinho ali, mas eu recebi o sinal, aí catei, fechei a coberta, coloquei a coberta em mim, e esse ser grande aqui, ele começou a andar e jogar a energia. Aí eu entendi, aí eu falei, esse cara vai me matar. Porque na outra, eu ainda tava. Eles prenderam, né? Eles amarraram ali, digamos assim, um monte de coisa ali, enfim. Falei, pô, não amarraram nada agora aqui, esse cara tá jogando a vibração. Nossa, aí eu falei, já fui. Já fui. E daí a vibração começou a ficar forte. Começou a ficar forte e eu comecei a sentir meu espírito em algumas partes ali já a querer se descolar. Eu comecei a sentir. E, gente, pasmem, ele, por exemplo, a primeira parte que saiu, se eu não me engano, ele tirou a parte ali do coração. Eu senti o meu coração ali subindo. Senti o coração subindo, e depois ele ficava assim, eu não via, obviamente, mas eu sentia, ele ficava um pouquinho para cima, flutuando um pouquinho, isso com esse ser trabalhando a energia, e de repente ele ia descendo, voltava pro lugar. E aí ele pegava uma outra parte do corpo, foi muito estranho, que nem a minha boca, muito estranho. Minha boca de repente saía assim e é surreal, é surreal. E começou aí. Começou aí partes por partes. E depois de um tempo, ele começou a subir, por exemplo, aí ele catou subir o coração, e aí eu ouvi o barulho de um laser. Então, tipo assim, estavam colocando né, jogando algum laser ali no coração, aí de repente subiu outra parte ali, e também jogava. E aí, pessoal, aí vem a parte mais forte da experiência. Eles começaram a meio que cortar a minha orelha, uma parte da minha orelha. Nessa, eu tava atento ali, né? Só prestando atenção. De repente começou uma dor no meu braço. E pasmem, cara, eles estavam serrando o meu braço. Estavam serrando meu braço espiritual. Eu falei, gente, aí começou a serrar. E aí, acho que até antes de terminar, gente, começaram a serrar meu pescoço. Nossa, aí eu falei, pronto. Falei, nossa. Você lembra a vez que arrancaram a minha cabeça? Eu contei que decapitaram a minha cabeça do meu corpo. O pessoal, teve gente que não acreditou, né? Mas o pessoal ficou impressionado que arrancaram a cabeça do meu espírito, né? Ele tá tendo a sensação de morte o tempo todo. A sensação de morte, ela é a agonia de uma energia, de uma vibração que você não entende. Então, foi quando já arrancaram a minha cabeça, e eu já contei, tem um vídeo no canal onde eu falo quando arrancaram, amputaram a minha cabeça e veio outra no lugar. Vamos continuar. Só prestando atenção. Voltar um pouco. Minha boca de repente saía assim e é surreal. E começou aí partes por partes. E depois de um tempo, ele começou a subir, por exemplo, aí ele catou subir o coração, e aí eu ouvi o barulho de um laser. Então, tipo assim, estavam colocando né, jogando algum laser ali no coração, aí de repente subiu outra parte ali, e também jogava. E aí, pessoal, aí vem a parte mais forte da experiência. Eles começaram a meio que cortar a minha orelha, uma parte da minha orelha. Nessa, eu tava atento ali, né? Só prestando atenção. De repente começou uma dor no meu braço. E pasmem, cara, eles estavam serrando o meu braço. Estavam serrando meu braço espiritual. Eu falei, gente, aí começou a serrar. E aí, acho que até antes de terminar,
e gente começaram a serrar meu pescoço. Nossa, aí eu falei, pronto. Falei, nossa, começaram a serrar o pescoço. Eu sei que eu senti tanta coisa ali que eu não sei nem explicar. Eu não sei nem explicar. Começaram a serrar tudo. Começaram a serrar tudo. Começaram a serrar minha perna. Começaram a serrar o outro braço. Começaram a serrar meus dedos. A virilha. A cabeça, acho que serraram em duas partes. Gente, fizeram ali. Eu até esqueci a palavra, mas enfim. Nossa, muito estranho, muito estranho essa experiência. Então, e aí, eu sei que, gente, tinha partes que eles cortavam ali, que eu sentia que o meu corpo ia apagar. E aí eles, tipo, vamos dar um exemplo aí, vai, ligava um choque, ligava alguma coisa, e aí eu voltava. E aí tinha outra parte ali, isso não eram todas as partes, eram algumas específicas. Eles cortavam meu corpo, pum, eu apagava. E aí eu via tipo meio que um clarão assim, como se fosse um laser, alguma coisa assim, e eles faziam eu voltar. Isso foram várias vezes. E aí depois disso, o pessoal aí começou as injeções, aí injeção para tudo quanto é lado. Ali eu já nem sei dizer quantas foram e enfim, foi injeção ali para tudo quanto é lado. Deixa eu ver se eu me recordo de mais alguma coisa. Eu sei que eu sei que eu acordei, nossa, num estado deplorável na cama, completamente deplorável. Vou ver se eu lembro mais algum detalhe, mas eu cato e comento. Outra coisa que eu lembrei também, para poder passar, para mim, eu tinha hora que eu ia pegar, eles não deixavam. Olha, pessoal, eu sinceramente eu senti assim algo até como uma pressão. Eu vou ser sincero, porque já tá aí já acho que já deve estar dando uma semana aí, ou um pouquinho mais aí de uma semana. E eles estão direto, gente. É 24 horas aqui comigo. 24 horas. Eu me sinto até pressionado, para ser sincero. E eu lá, quando eu voltei para minha casa agora aqui, eu estava na casa da minha irmã. E, inclusive, o acontecimento da casa da minha irmã foi o que começou a me deixar assustado. Porque ela tinha voltado de viagem e aí eu toda hora ali no quarto, toda hora ali no quarto, entendeu? E Você pega pra mim um lenço? É porque a minha alergia tá começando a querer me dar espirro e coriza. Vamos continuar aqui. inclusive o acontecimento da casa da minha irmã foi o que começou a me deixar assustado, porque ela tinha voltado de viagem e aí eu toda hora ali no quarto, toda hora ali no quarto, entendeu? E eles fazendo as coisas e, poxa, e a minha irmã, ela sabe já desses assuntos, a gente já conversou, entendeu? Ela vamos dizer assim, ela não acredita e não desacredita, entendeu? Ela fica ali em cima do muro. Eu falei, gente, eu vou ter que falar alguma coisa pra ela, porque tá ficando muito estranha essa situação aqui. Eu toda hora ali no quarto, toda hora ali no quarto. E eu catei e comentei pra ela, né? Foi a pior besteira de ter comentado isso daí com ela, né? Eu falei que, né? Você lembra lá né, dos guezinhos, tal, não sei o quê, dos colupes. Eu catei e comentei, foi a pior besteira porque ela ficou assustada assim e tipo assim, ela me passou esse medo. Ela me passou esse medo. E aí tanto que teve um dia que foi inclusive o que costuraram todo o meu rosto. Gente, aquilo ali durou, eu acho que começou ali por volta de umas 11 horas da manhã, foi terminar por volta das 2h30 da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, isso daí. E aí, tipo, começou a ficar estranho, e eu tive que falar alguma coisa pra ela. E aí, esse medo dela, ela catou e falou assim pra mim, nossa, eu pensei que você tinha morrido ali, que tinha acontecido alguma coisa. Porque o meu marido lá, né, o meu cunhado lá, porque ele ficou preocupado com você, ele não sabe de nada, né?
Eu só falei pra ela. Ele ficou preocupado com você, achou que alguma coisa, enfim, mas eu senti que na verdade ela tá meio apavorada. E ela passou pra mim e de repente, aí eu já comecei a questionar. Aí eu falei, gente, será? Será que eu fiz cagada deixar esses seres, digamos assim, fazer essas coisas comigo? Aí já comecei a questionar, e já começou a vir merda na minha cabeça. Aí eu falei, gente, será que eles são do mal? Porque, pô, eu passei até agora, digamos assim, praticamente quase só sofrimento, né? Me deram uns brindezinhos, digamos assim, mas foram coisas bem poucas. Eu passei só sofrimento. E aí eu mesmo comecei a questioná-los, entendeu? Então, outra coisa também foi uma situação assim, bem legal. Teve uma hora que o meu celular estava no chão e um dos colupes aí começou a empurrar meu celular no chão. Nossa, foi muito, muito hilário, né? Porque ele não. Pessoal, eles não se mostraram pra mim. Eles não se mostraram. Eu sinto a energia deles, eu sinto a presença deles. Quando eles querem, eles andam, né? Fazem barulho no chão, fazem barulho no colchão. Aliás, para dizer que não se mostraram, para dizer que não se mostraram, na cama ela tem uma parte ali que faz tipo de um reflexo ali que dá para ver a porta. E quando eu olhava para a cama, aí eles se apareciam, mas eu olhava para a cama. E aí eu vi o pequenininho, que eu tinha certeza porque foi ele que ficou sentado em mim nas minhas costas. E eu vi dois maiores. Eu não sei precisar o tamanho, mas não era também tão grande assim. Devia ter 1 metro e, sei lá, vai, 1 metro e 20, por aí, devia de ter mais ou menos. E ele se aparecia mais só dessa forma, no reflexo da cama. Eu lembrei de mais uma parte também, teve esse ser que com a energia avassaladora, ele começou num dos momentos lá, ele começou a se moldar um pouco na forma dele. E aí na parede começou a se moldar como se fosse uma sombra. E essa sombra, ela, digamos assim, ela virava 180 graus, essa sombra. Virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado. Aí o que eu imaginei? Eu falei, gente, isso daí eles devem estar mostrando a minha raça, né? E aí eu sou ruim, gente, eu sou ruim porque eu não me apego, eu não me apego muito nessa parte aí, porque independente do que eu for, eu vou ter que me aceitar. Eu não estou preocupado com isso, mas esse ser aí da parede, ele tinha pelugem, era pelo. E esse ser aqui que tá, inclusive tá aqui do meu lado aqui. Tô sentindo a vibração dele, por isso que eu dou de vez em quando dá uns negócios aqui na voz aqui. E ele teve um momento que ele, como eu disse, ele meio que se moldou também. Ele meio que se moldou também, só que assim, tudo não é muito nítido ainda. Como eu disse no outro áudio, eu acredito que com o tempo as coisas vão ficando mais nítidas. E eu vou acabar descobrindo, né? Bom, Marcelo, Fabiana, né, a família Marins. Pessoal, eu tenho só gratidão, só gratidão pelo esse direcionamento que vocês me deram, pois eu me encontrava perdido aqui, precisava desse direcionamento. Eu agarrei com todas as forças e tô aqui. E eu sou realmente, de coração mesmo, eu sou muito grato por tudo que vocês vêm fazendo. Bom, pessoal, vocês ouviram aí? Deixa eu só fechar um negocinho aqui no meu celular. Bom, deixa eu
colocar aqui. Vocês ouviram aí, né? Impressionante. Impressionante, mas se eu disser para vocês que todos vocês já passaram por isso. Como assim, Marcelo? Eu passei por isso como? Você está duvidando? Porque você acha? Eu falo em frente aos Colupes. Eles são os meus mentores. Eu tenho um corpo hoje em divisão com eles. Lembram quando eu estive na nave e tinha como se fosse ali uma banheira de sangue das injeções? Lembram quando eu disse sobre dar injeções nas pessoas? Eu digo para vocês que hoje eles têm um certo controle do meu corpo. Hoje o meu corpo ele não é só meu. Ele está em divisão com eles. Então eles podem controlá-lo se assim eles necessitarem de alguma coisa que eles precisam. Para vocês terem uma ideia, a Fabiana já conversou com os Colupes através de mim. Não incorporei nada, não psicofonei nada. Simplesmente eles ligaram um canal que eles têm no meu cérebro e conversaram com ela. A princípio, no começo, não era agradável, né, Fabiana? Nem um pouco. Fabiana achava que eles eram maus, que eles eram... Eu posso conversar com qualquer pessoa, basta ser do interesse deles, e eu simplesmente mudo a voz, mudo o semblante, e vocês vão perceber, não é o Marcelo. E aí a história não tem expressão idiomática, não tem... Vocês percebem que é um outro ser. Fabiana já conversou com eles porque houve-se a necessidade dela conversar com os Colupes. E ela sempre diz para mim, é muito desagradável conversar com eles. Porque na realidade são extremamente frios, não passam qualquer tipo de, que eu posso dizer, seria a palavra... Sentimento. É sentimento ou é simpatia, né? Simpatia, não um pouco. Causam mal-estar quando conversam com a gente, porque às vezes parece que na realidade você percebe que parece que nem sentem amor por nós. Então ela já conversou com os Colupes por várias vezes. Sim, e não tem nem um pouco de delicadeza. Não tem nem delicadeza. Delicadeza, não. Fabiana já conversou uma vez com a Car, né? Sim. Simplesmente ela ficou encantada. Não ficou? Bastante. Ela ficou muito encantada com a Car. Quando o meu eu superior tomou-me a minha consciência e foi-se preciso conversar algumas coisas com elas. Então, assim, Fabiana já conversou com a Car. E ela falou assim, olha, eu me encantei, para dizer a verdade. Os Colupes eu já não gosto. Eu já não gosto das vezes que eu, através de você, conversei com eles. Marcelo, não é você, não tem nem como ser você. A energia é algo extremamente desagradável. Tô mentindo? Não, verdade, isso aí. No começo a Fabiana achou até que eles eram malevolentes, né? Sim. Devido à A primeira frieza. impressão é essa. E a Car, ela conversou com o Draconiana Car. E aonde aí ela percebeu um pouco mais de simpatia. É. Aonde ela, de uma certa forma, conversou com o Draconiano, mas foi uma única vez, foi-se necessário, e os Colupes foram algumas, ou 2 ou 3 vezes por aí, não foi? Acho que foi 3 vezes. 3 vezes. Então, assim, são coisas que se a gente fala, as pessoas não acreditam. Porque é demais para elas. É uma coisa muito íntima. É uma coisa, por exemplo, que, como ela é minha companheira, eu digo para vocês, esse trabalho, o andamento dele, depende muito também do apoio dela. Porque ela está, de uma certa forma, inserida neste trabalho. Sim, inclusive uma das vezes que eu falei, eu
na verdade, eles vieram me ralar. Tipo assim, eu tomei um rala, mas foi um rala dos grandes. Devido a algumas coisas que estavam acontecendo, né, de afinidade, de coisas em relação a gente com outras pessoas, e eles me deram rala, bem forte. Não era o Marcelão encenando, não? Não, porque eles... Não era o Marcelão jogando Não. um 7-1 Miguel no você, não? Não, a energia é diferente. Muda a energia do ambiente Muito, todinho. Muito. E eles nunca tá sozinho. Eles nunca... a forma que eles conversam é nós. Nós. Eles nunca falam eu estou falando Eles com falam você. num coletivo. Num coletivo. Nós estamos falando com você. Nós estamos aqui. Nós fazemos isso. Nós. Sempre eles falam dessa forma. E são Nós. intimidadores. São bastante. No dia do rala eu chorei. E na realidade, sabiam que eles ameaçam, né? Ameaça, não ameaça? O rala foi minha mensagem. Eles ameaçam. Os alienígenas ameaçam. Uma vez um médium do centro espírita mais chique do Berlândia quis ter contato, nem tinha canal. Deixa eu conhecer o Colupes. Você é médium, você deve conhecer ele. Rapaz, o homem quase pirou o cabeção. Pra ele eu sou do mal. Tomou tanta ameaça dos Colupes. Fizeram tanta ameaça em cima do cara. Falaram que o cara era falso, mentiroso, que era pra ele se afastar da minha casa. Da minha casa, era pra se afastar da minha casa. Que se ele botasse os pés na minha casa, não ia ficar bom as coisas pra ele. Porque ele era mentiroso e falso. E ele continuou, né? Ele continuou médium forte, de mesa branca, espírita, né? A família inteira é de tradição do espiritismo kardecista. Aí só tomou enforcada de um reptiliano aqui dentro, que eu já contei no caso, que ele, né, deixou aflorar, quis humilhar a Fabiana, falar graça pra ela, né? Tomou uma enforcada que ele saiu daqui quase que correndo. Quando ele ouve falar no meu nome, a pessoa quase, como eu posso dizer, Tem medo, né? A pessoa não gosta de falar no meu nome. Vai lá ver se o Mike acordou e tá jogando, ligando o computador, porque a conexão tá começando a ficar lenta. Hoje é final de semana, a internet. Então assim, pessoal, então para vocês, né, perceberem que certas coisas a gente fala e às vezes a gente não fala da forma que era o certo falar. Não, o computador dele tá desligado. Totalmente falar, mas como as pessoas não acreditam porque elas estão muito presas, elas estão muito acomodadas naquela visão religiosa. Igual esse amigo nosso de São Paulo, ele teve experiências físicas na 3D e algumas ele teve em astral, porque quando eles mexem no corpo físico, eles também mexem no corpo espiritual. Eles mexem no corpo do eu maior também. O eu maior é cheio de acordos quando ele está nesse buscar, nesse despertar. Ele é cheio de chips e implantes. Isso é normal. Entenderam? Você que me ouve aí agora e acredita. Né? Porque tem gente que ouve, será? Será? Os serás, quem sabe, né? Mas aquele que... Porque o que eu falo é o seguinte, eu falo para 100% do trabalho que eu faço, 99% é só fogo de paia. Algumas pessoas não gostam, algumas pessoas ficam chateadas quando eu expresso isso, algumas se ofendem, mas 99% das pessoas que eu falo é fogo de paia. E 1% é gente que vê ET, é gente que já passou pelas mesmas coisas que esse amigo passou e eu passei, entendeu? Eu falo o que eu falo para um público aonde eu digo para vocês que é um público aonde ele se identifica muito comigo, porque eu vim para falar para um público diferente. Eu não vim para falar para curiosos, para que querem saber de ET. Eu vim para falar para pessoas que passam por experiências, pessoas que
tem coisas que ficam na mente delas décadas, pessoas que sejam um sonho lúcido que ficou na mente dela ali por 20, 30 anos, não teve nenhuma resposta, para pessoas que passam por, seja da parte espiritual ou até mesmo extraterrestre, passa por coisas que ela fala assim, olha, eu sei o que é isso, ou eu imagino, eu já vi um espírito, o espírito eu não entendi, eu não fui na onda do espiritismo, seja o kardecista ou qualquer outra linha espiritualista, esoterismo, eu não acredito nesses caras, eu sei que ali é uma engalobada brava, mas eu queria entender mais o que aconteceu comigo, né? Por que aconteceu aquilo, o que isso tem a ver, ou os sonhos muito lúcidos, verdadeiros, assim, parecem reais, que eu estou passando por isso, que eu estou passando por aquilo. Pessoas que já estiveram em naves, pessoas que já tiveram contato com extraterrestres. É o meu público, digamos assim, que mais se encaixa com o que eu falo. Embora muitas pessoas estão chegando todos os dias nos canais, porque elas ouviram alguém falar de um cara que falou mais ou menos alguma coisa que ela... Talvez o que ela vivenciou, que ela não encontrou resposta no espiritismo, espiritualismo, esoterismo, seja o que for, talvez esse cara traz alguma resposta para ela entender algo que fica ali cacutando a mente dela a vida inteira. Então, assim, é onde eu falo para você. Então, eu falo mais, assim, as pessoas que mais me entendem são pessoas assim, em graus e níveis diferentes, mas são pessoas que se sentem acanhadas de conversar com outra pessoa. Não fala nem com mãe nem com pai, porque a mãe e o pai é os primeiros a criticar, não é, Fabiana? É. A mãe e o pai é o primeiro a achar que você é doido, é o primeiro a achar que você tem que procurar ajuda, é o primeiro a falar que você precisa, fala para os seus irmãos, né, que acham que você precisa procurar ajuda psicológica, um médico, que você deve estar passando por algum problema psicológico, um distúrbio familiar, ou alguma coisa afetiva que está te atrapalhando. O que foi? Não. Então, assim, os pais são os primeiros a te criticar. Se os pais fazem isso, imagina as pessoas que são mais, digamos assim, que não têm esse contato com você. É por isso que as pessoas, né, gostam de mim, porque elas têm a quem conversar ou ouvir alguém falar alguma coisa que eu acredito em você. Eu jamais vou duvidar de você, tá? Porque se você vai no centro espírita, você tá com encosto. Tudo é encosto para eles, né? Você tem que fazer um trabalho, é sempre a mesma ladainha. Então tem que se ter respostas e buscas mais concretas. E é por isso que eu estou aqui, entendeu? Igual esse amigo nosso fala da vibração, que eu já falei para vocês da vibração. A vibração, eu fico vendo esses vídeos aí deles capturando o ET, os Estados Unidos com o ET lá entrevistando. Fala aí! Gente, o ser humano, ninguém, nem governo, nada captura alienígenas. Nada captura alienígenas, nada tem poder de capturar alienígenas. Sabe, nem as nossas armas funcionam contra os alienígenas. Porque na realidade é uma tecnologia, é uma outra realidade, é um outro comportamento muito maior. Eu, particularmente, para vocês terem uma ideia, eu não acredito, vou ser bem sincero para vocês, em nenhuma foto de autópsia de alienígena, nunca os governos tiveram em suas mãos a modo de fazer autópsia. Eu não acredito, por exemplo, caso como caiu um OVNI, o OVNI caiu. Às vezes eu já coloquei no começo para estimular a mente da pessoa, para ela poder abrir a mente dela, para ela poder começar, quem sabe, a aceitar na mente dela esse possível contato extraterrestre. Mas eu não acredito em quedas. Eu não acredito em quedas de naves. Mas tem o governo filmou soltando um tiro. Gente, vocês vão acreditar em documentário de governos, arquivos secretos? Vocês realmente acham que arquivos secretos saem publicamente assim na mídia ou vai para um YouTube da vida? Coisas que, se os próprios dominadores escondem a existência dos extraterrestres quando vem com aquele discurso dizendo: será que existe vida fora da Terra? Nós não sabemos ainda. Vocês acham que eles, né? Igual tem lá o Stan, né? O Romanex lá. Gente, que palhaçada. Pessoal,
Quem vive essas experiências são experiências íntimas e particulares, tanto que a pessoa às vezes ela se reprime e não fala pra ninguém ao ponto porque ela não quer ser de forma nenhuma, ela quer ser constrangida, ela não quer ser colocada como doida, ela não quer passar por essa situação. Então eu não acredito, filmaram uma nave. Você pode filmar sim, você pode filmar algumas esferas. Esferas não são naves. Eu vou fazer um vídeo, esse vídeo está engatilhado, eu só não fiz por falta de tempo, enrolação no meu trabalho, mas tem um vídeo onde eu vou falar sobre esferas de luzes. Então, temos as esferas de luzes que são, como eu posso dizer para vocês, algumas manifestações energéticas no campo plasmático de plasma. Então, assim, tem certas coisas que chamamos de fenômenos que você percebe que está camuflado, mas que está explicitamente na cara assim, não existe isso. O ser alienígena, ele não se... O ser humano, na Terra, nem nossas armas conseguem matá-los. A não ser que o ser permita, né? Mas como nosso amigo disse, é uma vibração tão avassaladora que ele mata simplesmente com a vibração dele. Ele mata com a vibração dele. Para vocês terem uma outra noção, eu fico vendo esses vídeos de captura de ET, eu particularmente não acredito. Os governos, para vocês terem uma noção, eles criaram este mundo, essa dimensão, como aquele seriado Westworld lá. Quem já assistiu Westworld da HBO, né? HBO. Então eles criam uns bonequinhos, criam uns homenzinhos, jogam ali naquele cenário, dão umas arminhas que se matam uns aos outros, eles se matam, essas armas não se matam os dominadores, e eles ficam vendo bang bang entre essa raça, que somos nós, os terráqueos aqui da Terra tridimensional, enquanto nossas armas não conseguem fazer nada com eles. Nada. É uma tecnologia, é uma ciência, é algo tão acima que o ser humano jamais pode, de qualquer maneira, causar qualquer tipo de afronta a um ser extraterrestre. O Grey é pequenininho, o Grey ele mede mais ou menos 1 metro de altura, vou meter o bicudo nele, eu matei ele, ele é magrelo. Só a vibração dele frita o seu cérebro. Você se descontrola todinho. As naves deles são naves dimensionais. Ele está na 3D agora, ele simplesmente com um comando de pensamento na nave, que é uma nave praticamente viva, ela ela vai para a verdadeira realidade que nós chamamos de astral, plano espiritual. Ela pode mudar de lugar. Né? Você lança um míssil numa nave dessa. Primeiro que ela é cheia de recursos tecnológicos, isso daí ela teria como fazer o míssil voltar para quem lançou. Entendeu? Mas vamos supor que fosse. Simplesmente ele muda a frequência, ela passa direto. Não tem como atacar. Então, vídeos que você vê, documentários que estão no YouTube, documentários que estão vendendo DVDs e DVDs e DVDs, o pessoal tá ficando rico, o pessoal tá ganhando muito dinheiro, o pessoal tá fazendo palestra, o pessoal tá vendendo camiseta, tá vendendo boné, tá vendendo livros, apostilas. Pessoal, isso é marketing. É em cima de uma coisa que nem eles entendem. Ou porque ouviu um falar aqui, ficou ouvindo o outro falar ali. Não tem como você, de uma certa forma, nós humanos, oferecemos qualquer tipo de risco aos seres alienígenas. Tanto que eles estão nas estrelas e nós estamos presos neste mundo. Porque na realidade, para vocês perceberem, os governos ocultos é que tem contato com os malevolentes. Aí o pessoal até perguntou, alguma pessoa perguntou assim, nossa, mas por que tanto sofrimento com este nosso amigo? Será que isso vale a pena? Nós somos criação de uma biologia, de uma obra biológica extraterrestre, criada por seres dominadores. Esses seres dominadores são geneticistas cósmicos, que criaram este corpo humano baseado em cima de um corpo matriz, que no próximo vídeo sobre a dimensão do espelho eu vou falar sobre o que foi a Matrix, né? A matriz genética para criar.
A matriz genética veio da dimensão do espelho, foi de um ser da dimensão do espelho. Não é só dando um spoilerzinho, eles criaram a humanidade, não foi do macaco. Uma vez eu fiz um vídeo há muito tempo falando sobre a concepção da raça humana, não sei se vocês se lembram, e falava o seguinte, né, até eu deixava em alto, né, como um parâmetro de dúvida, será que foi um macaco? Será que foi algum outro ser que estava neste planeta que eles não sabem definir? Então, a matriz configurada para poder criar-se a raça humana foi um ser original da dimensão do espelho. Mas aí tem todo um trâmite, tem muitos detalhes que no próximo vídeo eu irei falar para vocês e vocês vão ficar de queixo caído sobre tudo isso. Porque você não cria uma raça num planeta sem antes não pegar uma matriz, se existir ali, de, vamos dizer, de seres primitivos existente ali, na qual você possa tirar toda a base genética para que o que você crie se estabilize ali naquele mundo, na frequência daquele mundo, né? Chegando assim já despejando gente, vou jogar gente, as pessoas vão viver, tá, eu sou dominador, não. É biologia extraterrestre das esferas mais avançadas, mais altas. Só um comentário. Pode fazer. Eu fico assim, pasma de ver, né, como as pessoas, elas têm que entender, será que aqueles cientistas de laboratório que tem um monte de bichinhos, que fazem 200 mil experiências com aqueles bichinhos até eles morrerem, eles têm dó dos bichinhos? Não, porque os bichinhos é o quê? É bicho. É cobaia, né? É cobaia. O ser humano aqui é cobaia. Nós somos cobaias. Então eles não têm esse sentimento. Se o amigo estava lá sofrendo, para eles alienígenas, ele é um bichinho. Não é um ser alienígena do espaço. Ele não vem das estrelas, ele simplesmente foi criado, criação aqui do planeta Terra. Então as pessoas têm que deixar de lado esse negócio de ver o alienígena como se ele olhasse para nós como igualdade. Não existe essa comparação. Os seres, todos, os benevolentes, os malevolentes, eles veem o povo da Terra como gados, como coelhos, vaca, porco. Ou será que os donos de fazenda têm dó das vacas? Não tem dó das vacas. Eles fazem experiência, eles prendem, eles maltratam, eles judiam, eles matam, sem pena nenhuma. Porque eles se dão como se eles fossem mais fortes do que as vacas. São criadores delas. Então essa é a diferença. Então nós aqui não tem esse privilégio de achar que o alienígena vai olhar para nós e vai falar: ai, nossa, eles, né, tadinho deles. Não, eles vão fazer o que eles têm que fazer. Se eles tiverem que mudar a sua genética, eles vão mudar a sua genética. Se tiver que mexer no teu corpo, arrancar seu coração, você não morre, tá? Sim. Não é médico, né? Esqueça a medicina nossa, porque ela é totalmente aleijada. Eles arrancam seu coração, olha, seu coração, né? Eles têm todos os equipamentos, seu coração mexe, né? Mexe no teu cérebro, mexe no seu complexo R, mexe em suas glândulas, mexe no seu coração, mexe no seu fígado, né? Se tiverem que fazer algum tipo de estrutura dentro da sua coluna vertebral, eles vão fazer, eles mexem. Eles sem dó nenhuma. Ali pra não sente dó, não. Fala, não, se você morrer, meu filho, seu espírito sai, aí você vai viver a verdadeira realidade, mas eles né? sabem que não vai morrer, isso, eles né? sabem, então, porque mal fala assim, no sentido da pessoa, né? Não, se você morrer, essa terrestre come, gente, come, tá? Eu fico vendo pessoas dizendo que essa terrestre são todos bonzinhos, rapaz. Falando, né, que os seres extraterrestres, esses seres que, esses espíritos que canalizam os médiums, que oferecem sua mediunidade a eles como um canal de comunicação, que fica oferecendo, olha, nós vamos voltar, olha, aguarde mais um pouquinho, que vocês têm que elevar a sua vibração
vibração para que nós venhamos descer na Terra. Pessoal, cada vez mais a Terra, a vibração dela piora. Olha a incoerência, olha a contradição desses seres, como que eles querem que a humanidade espere que a vibração eleve, se cada vez mais o governo, cada vez mais o sistema dominador está cada vez mais deteriorando a vibração da Terra. Olha que piada, olha que gozação que eles fazem. Desses tem que correr. Entendeu? Correr então eles comem mesmo, né? Eles comem. As pessoas me perguntam, Marcelo, os seres da dimensão do espelho são extraterrestres? Não são extraterrestres porque eles são donos da Terra. Mas para um marciano eles são extraterrestres. Para uma pessoa de Plutão, de Júpiter, de Vênus, eles são extraterrestres. Porque o extraterrestre é aquilo que não pertence à Terra, que não é da Terra. Por exemplo, o jupiteriano lá, ele não é extraterrestre, ele é um cidadão do planeta Júpiter. O terráqueo, para ele, é um extraterrestre. Então, o ser da dimensão do espelho, para um outro ser de um outro planeta, ele é um extraterrestre. Mas para nós aqui, ele é o ser original, que no caso, eles são seres primitivos criados pelo universo, tá? Criados pelo universo. A matriz original para criar essa raça humana pelos seres extraterrestres, os Anunnakis, reptilianos e depois os Dracos, foi baseada em cima dos seres da dimensão do espelho, que tem muito detalhe que eu tenho que passar para vocês, muito detalhe. Então, eles chegaram e, de uma certa forma, quem foram os, digamos, os interlocutores ou aqueles que negociaram, digamos assim, os Pleiadianos répteis. Os Pleiadianos répteis. Que o quê? Foram ali os intermediários. Então, esse ser loiro dos olhos azuis, isso não existe igual. Nosso amigo viu. Eu vi raça humana. Eles mostraram para ele o quê? Poderia ser essa raça humana daqui. Tipo assim, dentro do universo, ou outros planetas que têm mais ou menos a mesma, digamos, estereotipo ou formação biológica que fizeram como a Terra. Porque mundos dominados, eles existem nos subúrbios galácticos. Os mundos dominados, como o planeta Terra, existem nos subúrbios galácticos. Não existe nos núcleos galácticos. Porque lá é onde esperem a série do Piratas Espaciais, porque ela explica o porquê que existem os piratas, quem são, da onde vêm, qual o intuito deles. E os piratas espaciais, eles andam nos subúrbios galácticos. Porque nos núcleos galácticos, onde estão as civilizações fortíssimas, lá estão protegidos com confederações, com aglomerados e de civilizações contra eles. Então eles vão andar aonde? Eles vão andar com suas naves nos subúrbios galácticos, não só nessa galáxia, como tanto em outros lugares aonde, de uma certa forma, é um lugar mais desprovido de segurança. Aonde a série dos Piratas Espaciais ela vai abordar tudo isso. Existem outros mundos, como eu disse para vocês, né? Nós somos dos guetos, nós estamos nos guetos das periferias galácticas. Periferias, né? Periferias, aqui é horrível. O planeta que você veio, ele está nos núcleos galácticos, sabiam? Os planetas, as suas civilizações se encontram nos núcleos galácticos. Então, na série dos Piratas Espaciais vai vir muita informação forte. Vocês já ouviram sobre os Eus Maiores, sobre a dimensão do espelho, que vai vir alguns conteúdos a mais. Vai chegar no Piratas Espaciais para vocês entenderem tudo isso. Para fortalecer o seu ser aqui. Para na hora do desencarne não vier nenhum sem vergonha espírito ou ser lá do outro lado se plasmando de qualquer avatar ou qualquer salvador ser de luz e passar, a lábia em você. E você cai direitinho. Religiosos não tem vez. Religiosos já eram. Já eram. Não vão escapar. Não vão voltar para casa nunca.
enquanto eles não souberem dar a volta por cima disso. Já era. Ponto final. Game over para eles. E nós estamos aqui nessa luta. Então, essa coisa, essa bondade, igual vocês viram aqui o amigo relatando, né? O calor da vibração energética do ser, que chegava, ele sentia desconforto. Eles estão o quê? Eles estão adaptando ele para uma nova vida, uma nova realidade. Não demora muito, ele vai estar entrando, como você entra num ônibus para trabalhar dentro de uma nave espacial. Não em espírito, em corpo. Porque eles estão fazendo adaptações, alterações, tanto no corpo espiritual para ele, como já se tem sido feito já há muito tempo com o eu maior dele, como também no corpo tridimensional, para que ele acesse uma frequência, suporte seres. Então é onde eu falo, tem muita gente que fala, eu converso com o ser, eu vejo o ser. Porque na realidade esse trabalho que eu faço é um trabalho firme e forte. Aqui é só para os fortes. Aqui os fracos vão seguir aí mestres ascensionados, mestres de luzes, fraternidade branca, né? A fraternidade branca, os mestres Saint Germain, os avatares, as religiões da nova era, esoterismo, vai por aí. São os escravos e carentes religiosos que precisam de quê? De ajuda religiosa. Então você viu o relato dessa pessoa, isso aqui não é novidade, não. Não é para você ficar só... Oh! Isso aqui acontece com vocês. Só que vocês não se lembram. Aquela pessoa, voltando, aquela pessoa que está seguindo o que eu falo, assim, ouvindo os toques que eu dou, essa pessoa já passou por isso, só não se lembra. Por alguma razão o amigo está se lembrando, está tendo consciência, seja talvez por ele estar meditando demais, por ele ter adquirido uma sensibilidade espiritual, uma conexão espiritual maior. Existe um fator particular da parte dele pela qual ele está se lembrando, mas vocês todos já passaram por isso. Ou vocês acham que vocês estão aqui é à toa? Me ouvindo é à toa? Ficam ansiosos para quando vai ser um vídeo ou no Chamados a Despertar ou no Marcelo Maris Consciência Costa. Vocês acham que quem atraiu vocês aqui? Eu? Bom, eu não, né? E o que eu tenho para atrair vocês? Pobre, fudido, lascado. Existem muitas pessoas falando de ET, que ET são lindos, maravilhosos, bondosos, que eles são seres cativantes, são seres angelicais, de um aspecto loiro, dos olhos azuis, branquinhos, parece aqueles alemães, aqueles americanos, né? Aqueles finlandeses, falam lindo, parece o povo do Thor, de Asgard, né? Canalizações falando para as pessoas, olha, nós estamos amparando vocês, né? O mundo tá assim, ó. Cada vez mais humanos só se lascando e eles falando que estavam parando. É visível o amparo deles aqui. É muito visível, né? Nós estamos esperando você. Eu ia falar assim, o ET, deixa eu te falar, da frota espacial, seja você o Aster Sheran, deixa eu falar. Você está falando para a gente esperar, para elevar a vibração. Como que você vai elevar a vibração nesse inferno? Aonde você ganha mal, aonde você passa dificuldade, os governos estão tudo roubando, corrupto, isso é no mundo inteiro, aonde existe tudo de ruim que não presta, você olha, a Terra está avançando. Você chega, você vai de uma certa... Você não tem sossego para nada, a segurança... O Brasil, acabou a segurança no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quem tem paz para viver naquilo? Tá horrível aquilo lá. Nos outros mundos também tá a mesma coisa, ameaça de guerra. Olha a Síria, cada vez mais pior, rumores de guerra para tudo quanto é lado, né? E vocês falando que estão com as naves aí no espaço, que estão esperando nós avançarmos a nossa vibração para vocês descerem. Então
vocês nunca vão descer, porque cada vez mais a gente vive na base do medo. A gente vive na base do descontentamento. Como que eu vou levar minha vibração se eu não sei o que vai ser meu dia de amanhã, porque o mundo é instável cada dia mais. Desce essas porra dessas naves logo e acaba com isso daqui e salva essa humanidade. Por que vocês não fazem isso, já que são tão benevolentes e de luzes? Por que vocês estão esperando a humanidade se autodetonar, acabar, os governos acabarem com a humanidade? Porque para vocês descerem aqui não tem mais ninguém aqui. Entende a palhaçada? Entende a palhaçada? E tem uns malucos, tem uns neuróticos que ainda dizem que a Terra já está vibrando na 5ª dimensão. Só se for na 5ª dimensão do raio que o parta, lá pro outro lado da escuridão. Entende tanto que às vezes o ser humano ele é patético. O ser humano é uma gozação. O ser humano é uma piada sem graça. Então, onde eu falo pra você, né? Esse tipo de coisa que às vezes assusta, que às vezes é ligado a filme de terror, pra você ter uma noção, isso vocês passam. Para um eu maior, isso tudo aí é cosquinha, né? Nossa. Pro eu maior, casquinha. Pro eu maior morrer estraçalhado debaixo de um carro, num caminhão, de uma carreta, tudo cheio de bagaço, você chega assim, nossa, você viu como é que eu morri? Rapaz, hein? Aquilo lá quer sair em grande cena, né? Aquele bonequinho lá chegou, esbagaçou, parecia um patê. Sim. O outro fala, não, pera aí, você vai ver o próximo meu você vai ver, você é comido por um tubarão, vai ser até pior. O Zeus maior ri o próprio boneco dele. Os Zeus maiores odeiam os bonecos. Eles odeiam os bonecos. Tem o maior que fica assim, falando, eu quero ir embora já, cara, não quero ficar mais naquela desgraça daquele corpo, não, que é ruim demais, não é? Será que tem jeito de ir embora? Não, já acabou o contrato, já forneci aí muita coisa pra vocês. Tá duvidando? Eu te faço aquela pergunta clássica. Quem é você? Quem é você? Não, você tem que me falar quem é você. Você se lembra do que era você, da onde você veio, o que você é, o que você fazia antes de nascer? Você mal se lembra de muitas coisas que você já vivenciou aqui. Seu corpo é acondicionado ao esquecimento sempre. E não te mostram o que terá depois dessa vida, o que virá. Não te mostram o que virá. Porque como você para eles não importa e não interessa, quando você morrer você vai ser apagado, deletado, resetado, e o seu eu maior vai retomar toda a consciência e viver normal, você é apenas mais um para eles. E coloca um apego, né? Uma das instituições mais malditas, e você vai te concordar comigo, uma das instituições mais malditas em matéria de aprisionamento é o casamento, não é? É. As famílias poderão ser eternas. Cara, você vive nisso a vida inteira, acreditando que a tua mulher, os teus filhos estarão com você depois da morte. Eles nem te... Ficam esses seres, esses espíritos, esses seres espirituais mentindo aqui. Você não consegue ver quem eles são. Você não consegue ver, na realidade, constatar quem eles são. Eles falando em um punhado de ser humano aí, médiums com sensibilidades, canalizando, psicografando, falando um punhado de coisas, psicofonando, incorporado, sendo, né, porta-vozes inconscientes deles. Aí o que acontece? Você vai, aí você, né? Quando eu digo pra você, não falo casamento de papel passado, viu, gente? Tem gente que acha que é assim, quando você se envolve afetivamente com qualquer ser humano e crê que isso vai se... O amor é tão grande, a ilusão do amor é tão grande que isso vai ser duradouro depois que morre. Aí depois que morre, acaba. Tem muitos maridos e mulheres aí que se odeiam, não é, Fabiana? É. Tem muito marido e mulher que se ama
fala assim, amor, nós vamos viver para sempre. Para sempre, não é? Meu amor por você tão sincero, tão puro, a gente vai estar junto para sempre, não vai? Na realidade, eles se odeiam. Mas é um ódio. É um ódio que não tem como nem medir. Os meus maiores se odeiam. Se odeiam. E muitos filhos odeiam os seus pais, os meus maiores em si, odeiam. Se odeiam, mas se odeiam de uma forma que os dominadores falam assim, é muito bom colocar eles, olha só, né? A gente pega eles, se odeiam aqui, com todas as forças, e lá se juram amor, mas não conseguem lembrar de onde vem, de quem eles são. É muito engraçado. Para vocês entenderem. Então, o áudio desse nosso amigo reforça, por exemplo, que os seres extraterrestres, né, é algo muito mais complexo do que as pessoas imaginam. E quem tem contato com eles vai dizer para uma pessoa, por exemplo, sem nenhum ufólogo, não corra atrás deles. Não procure entendê-los, porque na realidade eles estão um pouco se lixando para os ufólogos. Uma vez eu vi aquele Eric von Däniken, que é considerado um grande pesquisador de ufologia, dizer que os ETs não gostavam dele. Porque quando alguém dizia em alguma vila ou algum lugar, alguma cidade, que viu um ser alienígena, quando ele ia lá, não tinha, ele nunca viu sequer um OVNI na vida dele. E ele brincava, eles não gostam de mim. Os ETs não gostam. Quando eu chego nos lugares, você só ouve as histórias, porque na realidade você nunca os vê. Enquanto alienígenas estão em massa nas casas de vocês. Entenderam a realidade? Esta é a realidade. Eles não querem curiosos. Eles querem pessoas pelas quais eles vão buscar, porque já tem contratos com eles. Esses seres têm contratos igual do amigo, tem contrato com a civilização dele. A civilização dele fez algum acordo, fez acordo de interesses mútuos de ambas as partes para eles fazerem isso com ele ou com vocês, como foram feitos com muitos de vocês, e irão ser feitos com muitos outros, para que a civilização se aproxime. Porque a civilização não tem esse tipo de, digamos, de conduta. Eles pagam para eles. Tá bom? Né? Uma coisa, esses dias eu estava pensando também, o pessoal fala de Alpha Draconis, né? Que palhaçada. Que palhaçada. Muito que fala de Alpha Draconis, para vocês perceberem. Pessoas que vendem, que falam, que tem contato com alienígenas. Se você escreve um livro e vende, já era. Não tem contato bosta nenhuma. Nenhum ser alienígena compactua com isso. Ainda mais se você energiza joias. Esquece, não tem contato com ET coisa nenhuma. Vende curso de meditação. Esquece, não tem contato com alienígena coisa nenhuma. A pessoa ela tá vendendo um curso disso, tá vendendo materiais. Esquece, não sabe o que é um ET. Não sabe. O ET, ele não compactua com isso, a não ser que sejam seres obsessores do mundo espiritual que chegam nessas pessoas e se passam por alienígenas, por exemplo, magos negros, seres talvez até da dimensão do espelho, que são muito densos e hostis, se passa e faz essas pessoas terem essa conduta religiosa, digamos assim, para cair em armadilhas espirituais. Mas o verdadeiro extraterrestre, o ET, ele não compactua com esse tipo de atitude de ninguém, de vendas, comercializar coisas deles, né? Agora o Alpha Draconis, né, tem um cara chamado Alex Corlier, se diz ser contatado dos andromedanos. E Alex Corlier só prega o pau nos reptilianos. Né? Já vi pessoa aqui que copia ele, tem pessoa que é clone brasileiro dele, só copia, só fala. Você vê, é o Alex Corlier brasileiro, entendeu? Né? Tem pessoas aqui assim. E porque vem de Alpha Draconis, rapaz, que mico que esse cara passou.
Que mico! Pra mim ele perdeu toda a credibilidade dele. Dezembro de 2011. Dezembro de... Não, acho que foi outubro de 2012. Tava naquele papo que ia ter acontecido alguma coisa em 2012, né? O cara falava que viajava em naves dos andromedanos, que viajava com os andromedanos pra lá e pra cá, ficava 3 meses no espaço, pregava o pau nos reptilianos, mas pregava lindo o pau nos reptilianos, entenderam? Pregava legal. O reptiliano é maldito, os andromedanos azuis são maravilhosos. Aí o que aconteceu? Eu vi uma entrevista em inglês desse tal de Alex Corlier, desesperado, dizendo, ele morava na Califórnia, ele morava no litoral da Califórnia, que ele estava se mudando para Utah ou para o Colorado, que é uma região montanhosa mais centralizada nos Estados Unidos, né? Que o quê? Ele, no caso, estava fugindo das megas tsunamis que viriam em relação ao 21, acho que é 12 de dezembro, 21 de dezembro, nem lembro mais essa data de 2012, que era quando teria algo muito forte. Então, o Alex Corlier dizendo, não, eu estou mudando da Califórnia, eu tinha até baixado em download essa entrevista porque eu achei hilário. Eu estou mudando da Califórnia, estou indo para, não sei se era Utah ou Colorado, que é muitas montanhas, mais para dentro dos Estados Unidos, porque ele estava com medo das tsunamis. E deu uma entrevista numa rádio americana e eu falo inglês fluente, eu ouvi, fiquei assim, nossa, vamos ver, né? Meus amigos, aconteceu 2012, aconteceu nada. Os andromedanos não iam avisar ele? Ô Alex, espera aí, Alex, vai ter nada disso, Alex. Isso é palhaçada, isso é mentira, é invenção, Alex. Pra que você não precisa de correr da Califórnia? Não vai ter nada no mar, Alex. Vai ter nada, é só uma data que vai passar, Alex. Aí o tal do Alex Corlier fugiu do litoral da Califórnia. Gente, aí vocês iam a picaretagem. O cara não viajava 3 meses no espaço, mete o pau nos reptilianos. Só sabe falar, tanto que tem até o crone dele brasileiro aqui, que se baseia em tudo que ele fala, né? Aí os andromedanos azuis, né? Os azuis viajam na nave, ficou 3 meses, o andromedano assim assado, que foi, né? Viajou, bababumba, chegou, né? Cheio de informação, Alpha Draconis, isso muito da boca, olha, os Dracos vieram de Alpha Draconis. Alpha Draconis, tem muito pagador de mico aí que se baseia em informações de Dracos em cima do que o Alex Corlier fala do Alpha Draconis, que isso nem existe, é uma palhaçada. Prepare para os vídeos que eu vou fazer sobre a constelação de Draco. Ali a coisa é feia. E o Alex Corlier fugiu para, não sei se foi para Utah ou se foi para tal pro Colorado. Ah, gente, vem cá. Presta atenção. Se o cara fala com o ET, o ET não ia falar pra ele, não, isso é palhaçada. O cara fala com o ET coisa nenhuma, é mais um charlatão pra vender livro e ganhar dinheiro. Será que o povo não vê isso? E fica um punhado de gente seguindo. Eu participei de um hangout num canal uma vez, né? Porque eu tinha contado um pouco da minha experiência. E um célebre contatado participou dos hangouts. A Fabiana tem um print. Fabiana printou, não printou? Printei. Esse cara é maravilhoso. Temos aqui uma pessoa muito especial. E me perguntaram lá qual que era a minha origem. Qual que era a minha origem. Eu dou uma escorregada no quiabo, você lembra? Eu, não, mais à frente eu falo. Eu já sei minha origem, eu sei o que eu tenho que fazer. E a Fabiana printou nos chats lá. Não, temos aqui uma pessoa muito especial. Essa pessoa realmente, né? Não, me elogiou. Só faltou me encher de beijo, né? Meus amigos, quando eu disse que eu era um draconiano, a pessoa surtou. Porque os dracos não prestam, os reptilianos não prestam. Surtou. Chamou todo mundo do grupo e falou, esse cara é o demônio, ele é o Satanás. Ué, mas que ET é esse que não alerta? Ó, peraí. Não vai lá no hangout desse cara, não.
esse cara, ele é um Draco reptiliano, ele é do mal, tô te avisando, não vá. Opa, beleza, nossa, saí de uma armadilha. O ET que fala comigo me avisou e eu saí dessa armadilha. Ah, ainda bem, nossa, valeu, ET. Nossa, quase que eu caí na armadilha, eu ia lá ver, mas ainda bem que você me avisou que era um Draco, né? Tava lá assim, maravilhoso, nossa, sensacional. Não, temos aqui uma pessoa muito especial. Fabiana só nos print, né? Printando todo o chat. Esse ZT tá muito fraquinho, tá? Ou eles nem existem, não é? Sabe, muitas vezes eu penso que porque as pessoas, elas querem, né? Elas querem ter um contato, né? Elas querem, não quer dizer que tem. Então, geralmente, essas pessoas, que eu já falei pra você até que eu penso deles, né? Em relação a essas pessoas aí, pra mim, é morto que conversa com eles. É espírito. Entendeu? Tem uns Vou falar espíritos. uma palavra do povo aqui. Manda brasa. É morto que fala que é espírito. É os espíritos que falam assim, o espírito, rapaz, eu tô afim de ganhar um trouxa. Exatamente. Pera aí. Aí ele se molda, né? O espírito é assim, ó. Desencarnados, são desencarnados. Aí ele... Oi. Exatamente. Meu nome é Marcelovski. Eu sou de um outro planeta. Eu vim trazer pra você informações estelares. Não é mais ou menos assim? Tenho certeza. E você, minha ouvinte? Você, meu grande caro? Estarei agora trazendo informações através de livros. Sim, nós vamos trabalhar em livros, palestras. Ensinarei a vocês muitas coisas do espaço. Tá bom? Conte comigo. Aí volta ao normal. Cara, eu consegui lá. Esse é fácil mais de enganar, esse é muito otário. Pra eles é uma piada, né? É uma piada. Eles viram chacota. Porque você não vê nada, você não percebe nada, entendeu como é que é as coisas? Então é por isso onde eu falo pra você, meus amigos. A pessoa tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque senão o prestígio dela ou a moral dela vai pro balde, igual do Alex Corlier um dia foi. E você percebe, né? Na hora do medo, né? Ué, o cara não viajava as estrelas, não foi pra Andrômeda? Não foi pra Andrômeda, né? Não esteve 3 meses em Andrômeda, nas naves andromedanas, vivia nas naves andromedanas, os andromedanos protegendo ele contra os reptilianos da Terra, contra os draconianos da Terra, né? Ele era tão assim especial, tão prestigiado, né? Aí na hora do pau, vamos ver mesmo, 21... Aí começa aquela campanha de medo de massa. 21, acho que era 21 de dezembro, não era? Não, de... Dezembro de 2012? De outubro, né? Ou não é dezembro, é dezembro. Ah, vai, todo mundo noticiando, o povo ficando doido, né? E o cara já... Isso que eu tô te falando. Isso é morto, isso é desencarnado. Né? E o cara já ficando desesperado. Fabiana, eu moro lá em São Paulo, né? Não, é porque... Ai, Fabiana, a gente tem que mudar de São Paulo, Fabiana, nós moramos em Santos. Temos que... Vamos lá pra Minas Gerais, Fabiana, lá é muito alto, os mares não chegam lá, né? Aí chega desespero. Ó, pessoal, eu estou mudando de Santos, eu estou indo pra Minas Gerais agora, 3 meses antes do evento, de 21 de dezembro de 2012, eu estou me mudando porque os andromedanos me mandaram mudar para lá, né? Aí chega 2012, meus amigos, 21, tem nada. Aí eles riem. Aí o teu prestígio vai pro saco, lindão. Os caras mentem tanto. Mas você vai acabar o mundo agora. Tá vindo um meteoro pro Berlante, que cai na minha cabeça. Que ele encontra em primeiro lugar minha cabeça. Eu tô nem aí pra me morrer. Eu quero é morrer mesmo. Quero ir embora dessa porcaria deste mundo e viver numa realidade melhor. Que eu morra mesmo. Eu seja o primeiro a morrer. Que o meteoro vai cair lá no centro da cidade do Balvilela. Eu já cato o Uber aqui, já desço no Balvilela pra me ser o primeiro a me espatifar em cima da minha cabeça.
Tem medo da morte não, pessoal. Lá é a verdadeira realidade, aqui é a fantasia. Entenderam? Entenderam? Agora a pessoa muito apegada aqui que tem medo de morrer, né? Nossa. Quem é apegado aqui, né, tem medo de morrer. Eu, pra mim, pra me matar, eu tô cagando e andando. Me liberta mesmo e eu já vou pra galera. Aí eu vou pra galera e pronto. É onde eu falo pra vocês, muita consciência, preparo para voltarmos para a verdadeira realidade. Isso aqui é uma ilusão. É uma ilusão, né? Uma vez o cara falou pra mim assim, não, se vier o tsunami eu já abro a boca assim, ó. Assim, ó. Ele foi, deixa ele assim, ó. Lá vem o tsunami, abre a boca. Ah, já entra direto, de uma vez. Já mata esse corpo aqui, foi embora. Gente, mas as pessoas vão sair daqui, né? De alguma forma. Mas aí fica os caras sendo referência, né? Igual do Alpha Draconis, do Alex Corlier. Ih, Alex Corlier. Sua moral nos Estados Unidos foi pro lixo. Depois do grande mico que você pagou. E eu não sei ainda como é que tem gente ainda que ouve o que o cara fala. Isso que eu tô te falando, eu acho que é desencarnado. Chega lá e os fala, espíritos. É espírito. É os espíritos que aparecem pra esse povo. É. Porque os ETs não fazem nada disso. Mas, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muita paz e muita luz. Obrigado pelo bate-papo, pela honra de ter você aí do outro lado. Sejam nos chamados a despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. O nosso amigo ele está passando pelo processo de autoajuste, de autoadaptação, tanto do teu corpo tridimensional, que é o corpo de carne e osso, como o corpo espiritual. Mas isso é normal. Muitos de vocês que assistem, né, também já passaram por isso, não se lembram, por algum motivo em particular ele está se lembrando, né? E vou acompanhá-lo, vou dar uma atenção especial ao caso dele. E, pessoal, eu faço um trabalho consciencial. Sou um filho de Orion, como muitos de vocês são filhos de Orion. E nós vamos voltar um dia para casa como qualquer outro, os filhos de Sírios, de qualquer outro lugar. Eu fico muito agradecido, muito grato pela sua atenção. Você que nos acompanha, seja tarde, noite, madrugada, de manhã, em qualquer lugar do mundo, deixa o seu joinha nos vídeos para que esses vídeos cheguem ao máximo de pessoas o possível. E o contato com o ser extraterrestre é isso aí. Ele vai muito mais além da fantasia. O buraco é mais embaixo. E eu digo para vocês que não tentem buscar o extraterrestre, né? Ah, vou fazer uma vigília ufológica. Vai nessa, viu? Deixe que os extraterrestres procurem você, se assim tiver no seu destino, tá bom? Muita paz e muita luz, muito obrigado, gratidão para todos vocês. Fiquem todos em paz e foi uma honra falar com vocês nos Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, os canais do YouTube. Tchau, tchau.